Bom dia, vascaíno, vascaína, tudo bem? Se é sua primeira vez aqui, se você caiu de paraquedas nesse canal, antes de mais nada, muito obrigado aí por você, tá aqui nesse momento com a gente. Não se esqueça, se inscreve aí porque a gente tem sorteio de brindes, brinde maneiro, brinde de vascaíno. Então assim, você vai adorar também, além do conteúdo que a gente faz aqui no canal, você vai adorar também participar aí do pós-jogo. A gente bota os lances da partida, a gente bota as entrevistas. Se você não acompanhou o pós-jogo do Vasco CSA, vai lá, tem muita participação de torcedor. Pô, tem a entrevista do Alexandre, né? Que é o treinador interino aí, falando sobre algumas coisas do jogo. Tem os lances, né, dos gols. Então assim, fica à vontade, tá? E se inscreve aí, tá, galera? Se inscreve aí. Agradeço a vocês aí. Então, depois da vinheta vem um conteúdo. Vamos lá. Então, roda a vinheta. Até pelado eu sou Vasco. Meu coração tem a cruz. Meus amigos. Vascão novamente no campeonato, sai na frente e cede a virada. No comando aí o treinador Alexandre, que é da base, tá aí suprindo esse jogo aí até o Lisca chegar para o sábado, comandar o time. Ele aí escalou mais ou menos do que o antecessor aí, o Marcelo Cabo vinha fazendo, era o mesmo esquema de jogo, mesmos jogadores. No começo, ali no aquecimento, o Andrei teve um estiramento, ficou fora, ele teve que substituir de emergência pelo Bruno Gomes. Fez uma partida aí do nível Bruno Gomes, que a gente já conhece. O Vasco começou ali, tinha um certo temor pelo campo, o campo estava muito encharcado. Se tinha medo de o Vasco seria inteligente para jogar nesse campo, o Vasco demonstrou que seria, foi logo fez logo um gol com o Marquinhos Gabriel, que inclusive é o aniversariante, foi o aniversariante do dia, no jogo de ontem, fez o gol lá. Algumas pessoas falaram que estava impedimento, eu sou vascaíno, para mim nunca vai estar impedimento. Então assim, o Vasco parecia que seria um jogo de vitória, que a gente tanto precisa para subir na tabela, mas o campo começou a secar e infelizmente deveria ser melhor para o Vasco, não foi. O CSA começou a tocar muito bem bola, ultrapassagem, fazer vários movimentos dentro de campo que deixavam os nossos jogadores perdidos. Hernani e o nosso Castan totalmente perdido. O menino Riquelme, que foi para a vaga do Zeca, que trocou de lado porque o Léo Matos estava suspenso com cartão amarelo. O menino Riquelme não estava muito bem na partida, É um jogador aí que a gente sabe que vem da base, quem acompanha como eu, como você, a gente sabe que uma das grandes características do Riquelme é a ofensiva, não é a defensiva. Então assim, já era, para quem conhece, um pouco esperado que não seria um nível alto desse jogo dele. E assim, acredito que o Alexandre também, porque trabalha bastante tempo aí com base, então, mas não, ele continuou aí, jogou com esse jogador. O Vasco cedeu a virada, cedeu o empate, a virada, Então foram dois lances de bizonhos, tá? No lance lá, o Castan, no primeiro, o Castan toma uma bola no contra-ataque, não tinha ninguém, só tinha ele e o jogador. Ele tentou fazer uma linha de impedimento, saiu atrasado. O jogador Gabriel, que a gente conhece aqui do Rio de Janeiro, jogou em outro clube, ele foi lá e fez um gol lá na saída do Vanderlei. Então empataram o jogo e no segundo tempo eles chegaram à virada. O Vasco mal, era um jogo para começar com o Daniel Amorim, não se fez isso. Se a gente pode falar que qual é o mérito do Alexandre na partida, vamos dizer assim que seja um mérito, foi a escala, foi colocar o Daniel Amorim, que não vinha ganhando chance em hipótese alguma com o Marcelo Cabo. E o Daniel Amorim entrou com uma garra, uma vontade muito grande, em um cruzamento do Zeca, o único por sinal, muito bem feito, de passagem. Foi na medida, o Daniel, um cabeceador, parece que muito consciente, se adiantou a marcação e fez um belo gol de cabeça. Depois o Daniel Amorim continuou ainda forçando e fazendo boas jogadas, tendo vontade no ataque, e o Vasco ainda produziu alguma coisa, mas não foi suficiente
para que vencesse a partida. Lamentável, por um ponto só que o Vasco alcança. Muita gente vai falar assim, mas de um ponto em um ponto. Lembrando, a gente está na Série B tentando alcançar a Série A. A gente não está jogando a Série B para ficar no meio da tabela, para fugir de rebaixamento, nem nada. Então, assim, um ponto é legal? Será que é mesmo legal? Mais triste ainda constatar, de novo, né, já vinha acontecendo com o Cabo, o uso de muletas. O que quer dizer o uso de muletas? É o treinador chegar na entrevista, ele falar coisa que não aconteceu no campo, como o Marcelo Cabo vinha falando, o time não produzia praticamente nada, jogava mal, horroroso, e ainda chegava falando que o time jogou muito bem, produziu mais do que o adversário. Tá? O Alexandre hoje usou várias muletas, né? Ele usou o campo, que é ruim para os dois, ele usou a arbitragem, que é ruim para os dois, sabe? Então, assim, ele realmente usou umas muletas aí, que é lamentável, né? Não tem necessidade. Um time do tamanho do Vasco não tem que se pegar em gramado ruim, não tem que se pegar em arbitragem ruim. O Vasco tem que buscar um bom time, um time ofensivo e que busca a vitória sempre. E ainda completar aí, né, as pérolas do pós-jogo lá, né, da entrevista pós-jogo do treinador. Ele falou, estava muito satisfeito e ressaltou, o Vasco está a 5 jogos invicto. Será que ele está acompanhando o futebol profissional? Não, ouvi da base, vamos lá. Será que foi isso? Porque a gente acompanha o Vasco está invicto, ele tem razão no invicto dele. Só que o invicto dele é empate. E os empates são o Vasco correndo atrás do resultado, como foi com o Náutico em casa, no apagar das luzes, como foi hoje de novo no desespero, contra o possante CSA, que já tinha perdido 2 partidas em casa. Um time horroroso, sem nenhum destaque. O Cajal, Renato Cajal, velho e mais gordo do que eu e você junto, que é o criador de jogada deles. Então, assim, cara, menos, sabe? Eu desejo muita sorte ao Lisca e muito trabalho. Vai precisar. Eu tava até deixando passar aqui, mas outra formação que me deixou muito chocado, né? Não pelas perguntas que foram feitas, que as perguntas que foram feitas era melhor, do jornalista era melhor até não ter feito. Pergunta sem graça, pergunta sem questionamento. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês um conselho. Vocês, jornalistas do Vasco, pegue o pós-jogo da entrevista dos treinadores do Cruzeiro e veja como o jornalista deve se portar fazendo pergunta. Agora, se vocês falarem, não, eu faço várias perguntas, o Vasco não deixa eu perguntar, aí beleza, a gente vai cobrar o Vasco uma postura diferente, porque o direito de imprensa não pode ser cerceado. Entendeu? Não estou falando para ninguém do jornalista te ofender. Veja a entrevista do pós-jogo do Cruzeiro e aprenda a fazer pergunta. Porque as que foram feitas é pergunta: como que você vai? O jogador da... Não, amigo, pelo amor de Deus. A gente quer tirar informação. O jornalista, ele precisa tirar informação. Perguntar, amigo, você não acha que é pouco pro Vasco? São empates. Você está falando que invicto, mas são empates. Você não acha que é pouco para esse Vasco? Você não acha que você fez errado num campo desse, com o Daniel Amorim no banco de reserva? Um cara que é bom cabeça, foi contratado para isso. Perguntas assim, não são ofensivas, são perguntas inteligentes, perguntas que o torcedor também se faz. Entendeu? Então, assim, lamentável por esse ponto aí, tá? Faça essa ressalva aí, o pessoal que é de canal, é de imprensa aí, que precisa melhorar isso, né? E o Alexandre, a gente precisa olhar bastante para a base e contratar um bom técnico para a base, tá?